muito bacana produzir esse projeto nesse contexto. Esse filme já participou de alguns festivais de cinema e de audiovisual. Ele já rodou no Festival de Corpo e Dança lá do Rio de Janeiro, da UFRJ. E espero que eu consiga depois fazer uma produção mais elaborada em relação à pós-produção para levar ele para outros espaços também. Mas eu queria muito trazer esse filme aqui hoje também, porque eu acho que é muito bacana a gente pensar a produção em um olhar do interior, assim, em todos os espaços, não só falando do interior de São Paulo, mas pensando que produtores daqui, pessoas daqui podem produzir em diversos lugares do país, e é isso que a gente quer também, conseguir trazer essa arte e esse retorno para cá, né? A gente conseguir exibir esses filmes hoje, acho que também é muito importante, a gente conseguir ocupar esses espaços e mostrar que não precisa só rodar filme de cinema blockbuster aqui no Centro Cultural, mas que a gente consegue também trazer filmes incríveis que são produzidos por produtores daqui, que são produzidos aqui na nossa região. Então, acho que aproveitando esse gancho, né, que eu vou perguntar para a Laris e para o Jona, mas é muito incrível a gente pensar que todos esses olhares que a gente trouxe aqui hoje são olhares de produtores da nossa região. E aí eu começo perguntando, além desse contexto assim, para vocês, como que surgiu essa ideia, né, de fazer essas produções? Com o Jonas eu até tinha trocado uma ideia com ele, né, porque eu tinha acompanhado também o desfile, o trabalho com o Pedro, e aí eu comentei com o Jonas, né, de fazer esse convite para ele participar com a gente. Ele já participa sempre aqui da Parada LGBT, mas eu falei, poxa, Jonas, você tem um material tão bacana do Pedro, faz um aglomerado aí, traz isso para a mostra audiovisual, porque eu acho que vai ter um resultado muito legal. E que ficou incrível o trabalho, vocês estão de parabéns, e eu quero que você conte um pouquinho para a gente também esse contexto de como é que foi produzir esse projeto. E para a Laris a mesma coisa, eu acho que um filme incrível, sensacional, assim, o olhar, uma maturidade e pensar quanto a gente tem trabalho bacana que sai aqui de cinema da nossa região. E eu queria que você contasse, então, vamos começar com você, Laris. Então, o processo desse filme foi muito... a gente já tinha feito um filme na temática, na época, na pandemia, a gente mudou um filme, foi todo gravado dentro de casa, da questão, tipo, quando que te atravessa aquele momento que você percebe, tipo, estou questionando minha identidade, o que eu sou uma mulher lésbica cis, eu sou, então, uma pessoa trans, vou transicionar, vou tomar hormônio, vou mudar de nome, tipo, sobre o que a gente vai falar, né? Naquele momento, na pandemia, a gente estava se questionando muito, e aí surgiu esse rolê cara, vamos falar sobre isso, sobre esse ímpeto de se questionar, né, que é o primeiro passo. E aí, quando a gente foi pensar em fazer um outro filme, que é esse da Fernando Barro, a gente estava numa fixação muito sobre o que a gente vai falar. A gente vai falar sobre a temática LGBT, a gente vai falar sobre questão trans, quem que vai ser esse personagem, vai ser um corpo jovem, vai ser tipo uma pessoa PCD, vai ser... Quem que vai ser esse personagem? E aí a gente começou de novo a se questionar, e a gente chegou, tipo, por que não pode ser uma pessoa mais velha, né? Por que a gente fica sempre, quando a gente fala de pessoas trans e pessoas LGBTs, a gente sempre acaba levando para um corpo muito parecido com o nosso, né? Ou, sei lá, de uma faixa etária entre os 30, os adolescentes e tal. E aí, quando a gente chegou na possibilidade de pensar num corpo mais velho, a gente lembrou da minha mãe, que é a personagem principal, faz a Rita. E eu tive diversas conversas com ela já é atriz, e consequentemente, né, uma das várias camadas do filme, minha mãe tinha feito a mastectomia porque ela teve câncer de mama. E uma das frases que ela falou depois que ela tirou o seio foi que, nossa, não me sinto mais mulher. Tipo, como que eu vou continuar sendo mulher sendo que, tipo, eu tô sem peito e que o peito me faz mulher?
E tudo isso começou tipo, a vir assim, na hora que a gente começou a fazer esses questionamentos de personagem. E é até que tipo, a gente começou a ver várias semelhanças sobre o que estava acontecendo com a minha mãe na questão de idade, a gente, enquanto a gente se auto-questionando o tempo todo, né? Eu vi que esse processo também ele é um processo que pega muitas pessoas, né? Independente se a gente está falando de identidade ou se a gente está falando de experiência pessoal, assim. Então, muitas dessas camadas, assim, a gente foi, sim, falando de transicionar, né, no caso, e muitas dessas coisas também tá no cotidiano do dia a dia, em pessoas comuns, pessoas que não estão falando de identidade, mas que olhava assim e falei, mas você está passando por um puta processo de transformação da sua própria identidade. E aí, tipo, esse filme também foi levando ela para outros caminhos, outros entendimentos, que acabou que deu uma furada nessa bolha, sabe? A gente não estava só falando para o público nosso, assim, da nossa faixa etária, a gente estava falando também com mais pessoas e da vida, né? Que para mim é a camada mais sensível, assim, tipo, a gente, cara, a gente tipo, se sentir bem com nós mesmos, com as roupas que a gente veste, com como a gente escolhe se mostrar, existir. E tipo, basicamente, assim, é isso, assim, um sentimento que eu vejo, assim, sempre que vejo o filme e lembro dos atravessamentos, de como tudo começou, a gente na verdade a gente começou a escrever esse roteiro do zero, a gente só sabia como seria o final. E, tipo, a gente quer muito que no fim essa personagem ela se molde com essa argila e ela se transforme em outra coisa. Então, aí acabou que, enfim, o filme foi aparecendo conforme a gente foi construindo também. Então, é isso. Uau, arrasou! Bom, como eu falei no começo, esse filme surgiu um ano atrás aqui nesse palco, quando eu conheci um pouquinho mais sobre a história do Pedro. Desculpa. E pra mim tem uma questão que me pega muito, fazendo um gancho assim com o filme que a gente viu da Laris, é que aquele discurso dela falando que às vezes a gente é empurrado e a gente não, tipo, vai sendo levado pelas questões da vida, vai tendo que pagar boleto e a gente acaba não seguindo muito os nossos sonhos, sabe? Isso é uma questão que sempre me pegou, tipo, todo mundo ao meu redor é uma questão que eu converso. E dentro da Delírio, que é a minha empresa, eu já busco fazer isso, então eu sempre busquei construir narrativas, trazer outras perspectivas de pessoas LGBTs. E aí, ter visto o Pedro criando a marca dele, naquele dia ele compartilhou um pouquinho de como é difícil você ter uma marca e tudo. E aí, ele querendo construir esse sonho, meio que foi super de encontro com o jeito que eu vejo a vida, sabe? Então, aí eu conversei com o Pedro, já tinha uma ideia inicial, e aí veio de montar uma equipe. Então, a equipe que participou foi quase 100% de profissionais LGBTs, então eu tenho isso muito característico assim no meu trabalho. E aí a gente juntou essas pessoas. É interessante dizer que muitas dessas pessoas nunca tinham trabalhado antes com nada disso, então era a primeira vez de pessoas sendo modelos e tal. E aí a galera, tipo, no que elas compartilhavam comigo e com a gente, é muito de como aquilo empoderou elas e como fez, tipo, deu força mesmo, sabe? É quase que essa conexão do sonho. Então... E as minhas referências são cinemas brasileiros, coisa mais dark também. E foi genial, assim, galera LGBT, sustentabilidade, e é o que realmente o universo precisa, né? É o que a gente necessita para sobreviver. É sobre isso. Demais. Bom, se eu puder também quero dar a palavra para o Gui também, falar um pouquinho Por de como favor. vai participar. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite. Bom, talvez alguém que eu acho que todo mundo me conhece, mas sou diretor de direção de audiovisual
tenho uma fé muito grande por essas duas pessoas, né? Na verdade, todo mundo está aqui. Eu só não conheço você ainda, mas já estou aqui no coração. E eu comentava, né, muito com o Jonas, já acompanhou nossos trabalhos voltados mais na cultura musical, né? Por falta de são mais de 8 anos de produção desse segmento. E eu sempre acompanhei, né, os trabalhos do Pedro, né, na cidade, e esse movimento de agente e produtor e artista dentro desse espaço que a gente está aqui na cidade, né, sendo tão difícil, às vezes, hoje não utilizo mais esse termo, acho que é um desafio, se provar não só capaz para fazer as coisas, mas também se provar juntos aqui, né, como artistas e produtores, a gente sempre faz isso, né, um exemplo também a Laris, como o filme dela, né, A Forma do Barro, que toda vez eu assisto eu fico, cara, como ela fez isso, que maravilhoso, né, e dentro do meu segmento, quando a gente se conheceu, eu comentei com ele que eu queria muito fazer um projeto com ele, né, homenageando toda a trajetória dele, e eu acho que a iniciativa da gente propor isso para a vida é encontrar pessoas para fazer isso, o Jonas entrou em contato, né, eu fiz as captações, né, a gente junto criou as direções. Desculpa, gente, eu não consegui ver o resultado, porque eu estava em outro projeto, mas cheguei para dar palmas. E quero agradecer a todo mundo que está aqui hoje. E para alguém que não conhece meus trabalhos, hoje, né, além de ser Cultura Viva como contemplação dos editais, muitas das vezes, sem fins lucrativos, a gente sabe que é difícil construir isso. Então, tem muitos dos nossos trabalhos que a gente faz esse movimento para se tornar memória e história, né? Para que um dia não só as pessoas lembrem, mas a gente poder também recordar, né? Então, é um grande prazer, obrigado por vocês existirem, obrigado por quem está aqui acompanhando, e é isso. Demais. Ó, já fica um convite ano que vem.